E aí, como é que se gerencia os projetos na sua startup, software house, agência digital, qualquer empresa que trabalha com entrega de serviços? Hoje é um podcast que eu queria muito estar gravando, a gente já ensaiou, já marcou umas 402 vezes. Eu estou trazendo o meu sócio, Maurílio Novaes, ele é COO aqui na empresa, programador mobile, programador web, faz café, apanha de mim no Pembolim todo santo dia que ele tem oportunidade. E hoje a gente vai falar sobre gestão de projetos, sobre como que a gente faz aqui na Nano para tocar mais de 400 projetos que a gente tem no nosso portfólio, como foi o desenvolvimento, a evolução do que a gente veio fazendo. Então, sem mais delongas, vamos trazer aqui Maurílio Novaes. Tudo bem, Mauzão? Fala, Hugo, tudo bem, cara? Finalmente conseguimos gravar aqui, hein? Tava difícil, porque é muita agenda difícil, né? A gente se vê pouco, se fala pouco, mas eu tenho Se vê certeza pouco, que tudo bem. aqui a gente vai ter muita oportunidade de trazer muito conteúdo, principalmente se a gente for levar em consideração que a gente sempre teve um pilar de educação na empresa, sempre gerou muito workshop, trouxe muita gente de fora. Só que eu acho que assim, nada melhor do que a gente começar falando de um tema que sempre foi, de certa forma, uma paixão e uma tristeza do jeito de fazer as coisas acontecer, que é gerenciar projeto, que não é fácil, principalmente em empresas que fazem projetos sob medida e cada projeto você tem que aprender de um jeito. Então é um time enxuto, muito projeto, a gente teve que se reinventar durante esses últimos anos que a gente está junto. Então, cara, fala um pouco de você aí para o pessoal entender, né? Eu te conheço demais, sou seu padrinho de casamento, você é meu padrinho de casamento, enfim. Mas fala um pouco aí, quem que é o Maurílio, como que ele chegou onde ele está hoje, e é para a gente entrar no tema aí. Bora lá, então. Quem que é o Maurílio? O Maurílio é um cara que não desiste. Eu comecei lá atrás, estudando web design, fazendo curso aí de escola de informática mesmo. E eu gostei demais, cara. Primeira vez que eu vi ali como que funcionava um site, o controle que eu tinha para fazer as coisas, foi um negócio que eu me apaixonei e comecei a estudar muito, tanto que na época eu estudava programação sem ter um computador. Eu anotava no papel, esperava ter aula para o próximo curso, ia lá e fazia. Então foi um negócio que eu gostei muito. E dali para frente fui me interessando cada vez mais. Depois eu fiz curso técnico, depois eu fiz faculdade, cheguei a abrir uma empresa na área, uma agência de criação de sites, de mídia social. Fui aprendendo, batendo cabeça, acertando, errando. Depois estudei bastante e aí me juntei aí com a Nano. A gente oficialmente nos tornamos sócios e foi essa empreitada de ter passado por todas as áreas da empresa, desde programação com site WordPress, depois software, aplicativo e por aí vai. E hoje, aqui, o meu dia a dia na empresa é principalmente cuidar dos projetos, garantir que os projetos eles sejam entregues aí dentro do prazo, dentro da expectativa dos clientes e também trabalhar aí com a parte de aplicativos. Hoje eu ainda sou responsável pela área mobile da empresa, que é algo que eu gosto bastante e estamos tocando aí. Eu lembro que, acho que 2017, quando eu programei o app do ZipTime, eu lembro que foi assim, alguns sábados você meio que me ensinando, né? Eu gosto de falar assim, o Maurílio é o desbravador aqui na empresa, né? Quando ele chegou, eu tinha muito para passar para ele, por conta de ter um pouco mais de experiência na área, programar um pouco mais de tempo, mas você sempre foi alguém que, assim, eu confiava de, agora temos que descobrir isso, agora temos que desbravar isso, e hoje você seja diretor mobile na empresa e também de operações, eu acho que mostra que a gente que deu certo a minha aposta, né? O meu investimento de falar, cara, vou trazer um cara que tem muita fome, tem muita vontade. E aí, cara, para a gente pegar o gancho, então, nesse tema que é gestão de projetos, antes de mais nada, dá o like aí, né? Pelo amor de Jesus, precisa chegar num monte de gente, um monte de startup aí tá gerenciando projeto cagado e elas precisam, ou empresas que tem muito projeto interno. Precisa curtir esse vídeo, curte esse vídeo, que aí vai chegar lá no post. Se tiver no Spotify, dá um like ali e segue a gente que a gente fica feliz. Mas vamos lá, Mal, acho que a primeira coisa que eu queria trazer para a gente conversar um pouco, na gestão de projetos, a gente podia falar anos aqui e ainda não ia terminar. O que, no seu ponto de vista, impacta para uma empresa a má gestão de projetos? Primeiro vamos definir assim, o que, no seu ponto de vista, é uma má gestão. A gente sabe, porque lá atrás a gente já gerenciou mal. E o que isso normalmente impacta, falando principalmente de uma empresa no estilo da nossa, né?
que toca muito claro. projeto ao mesmo tempo, etc. Claro, no contexto da Nano, que nós desenvolvemos projetos digitais, software web, aplicativos, sites, etc., um dos principais problemas da má gestão de projetos é, primeiro, desalinhamento logo no início do projeto, falta de clareza do que precisa ser feito, e muitas vezes não entender do todo do que precisa ser feito e já começar a desenvolver o projeto. Então, lá atrás, uns anos atrás, a gente tinha problemas que começava a desenvolver um projeto, caminhava ali o primeiro, o segundo mês, no terceiro mês, via que tinha algo que não tinha sido falado em nenhum momento, não tinha sido previsto, e o cliente chegava e falava, nossa, mas cadê tal funcionalidade? E a gente, mas nunca foi falado dessa funcionalidade, mas também não foi dita que não teria ela. Então, um dos grandes problemas, assim, um dos grandes vilões da má gestão de projetos é falta de clareza sobre o objetivo do projeto, sobre qual que é o escopo do projeto, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, quais integrações precisa ter nesse projeto, o que é coisa externa, o que é coisa interna. Então, ter claro o que precisa ser feito, ter bem claro o escopo, vai ajudar muito a definir o esforço que vai precisar para esse projeto, em time, em pessoas, em custo, e também em tempo, porque você tem uma noção muito melhor do que está sendo feito, né? Tanto que de uns 3 anos para cá, que a gente adicionou o Discovery, Hugo? Foi. Mais ou menos, né? De uns 3 anos para cá, para evitar desse problema de má gestão, a gente criou um produto exclusivo para isso, que é como se fosse um portão de entrada do projeto. Tem uma etapa, que é essa etapa de entendimento e aprofundamento do projeto. Nada muito técnico e muito extenso, mas pelo menos tem uma base muito boa para dizer, olha, esse projeto é com esse objetivo, tem essas dependências, esse é o que vai ser feito e o prazo estimado é tal data. Então isso ajudou bastante. Para você que está ouvindo sobre... O Mal acabou de comentar aqui sobre Discovery, vou só fazer um parênteses. Se você trabalha com agência digital ou software house, normalmente você precisa erguer o briefing de um projeto. Só que erguer o briefing de um projeto não é qualquer vendedor que faz. Muitas vezes você tem que envolver time técnico, desenvolvedor, DevOps, infra, etc. E às vezes para software house, essa galera ela não é barata e ela não está disponível a todo momento. Então, durante muito tempo, a gente viveu uma fase que a gente ficava assim, se eu me dedico demais a analisar o escopo de cada projeto, eu não consigo trabalhar no que eu já vendi. Só que se eu não me dedico, eu vou vender errado. Como é que eu resolvo isso? E aí o ponto que a gente chegou, e eu aconselho, se você é dono de uma software house, eu te aconselho a ter isso, que é o que a gente chama de pré-projeto. É claro que assim, muitas vezes, dependendo do porte do cliente, do porte do projeto, da afinidade que a gente tem de ter certeza que vai conseguir fazer um bom projeto, às vezes a gente nem cobra, mas no geral, o Discovery nada mais é do que você ter tempo de qualidade com o cliente para levantar todo o escopo, escrever a jornada dos usuários dentro da plataforma, entender o que vai ter de integração, os custos potenciais que aquilo tem, fazer o design de algumas telas, prototipar algumas coisas, porque assim você consegue orçar, porque uma das coisas mais difíceis que tem numa software house é assim, quanto vai custar um projeto? É o que a gente mais ouve. E aí eu falo assim, cara, se eu levar 100 horas e um programador sênior, talvez custe X. Mas se eu levar 500 horas um programador sênior, vai custar um punhado de X a mais. E não necessariamente vai ser só sênior, talvez um pleno, talvez algum júnior consiga resolver. Talvez eu tenha que, sei lá, vou fazer uma integração, vou fazer um sistema de cadastro de cliente. Beleza. Aí eu não preciso de um sênior fodelão para ficar fazendo todo o tempo esse projeto. Só que daqui a pouco, aí ele pode documentar e passar para um pleno fazer. Só que daqui a pouco o cliente fala assim, então, agora tem que integrar com o SAP e com o TOTUS, pegando a API ou talvez fazendo acesso direto no banco de dados, etc. Você já é um negócio muito mais difícil que eu não sei antes de começar a fazer como é que a gente faz. Então, só pegando esse gancho aqui que o Mal trouxe, uma das formas, e não resolve tudo, mas uma das formas que ajudou muito a gente a ser mais assertivo na gestão de projeto é, fechar um pré-projeto antes, que a gente chamou de discovery, e 2, mesmo que você não tenha tempo de fazer um discovery ou o cliente não seja maduro o suficiente para te pagar uma documentação, mas você saiba mais ou menos quanto que pode custar aquele projeto, assim que você fechou, eu indico fortemente a ter um pré-projeto antes de começar a desenvolver. Talvez você consiga amarrar ali no fechamento algo do tipo, olha,
a minha proposta, vamos pegar aqui, ó, 300 mil esse projeto e eu vou levar 6 meses para entregar. Só que a primeira fase, o primeiro mês, vai ser o descobrimento de todas as nuances desse projeto. E caso eu entenda nessa fase que o projeto é muito maior do que eu consegui idealizar lá no começo, ou a gente vai ter um adicional, ou a gente para por aqui. Quando você tem alguma intimidade com o cliente, a tendência é que ele fala, cara, você está sendo o pé no chão, né? Você não vai me cobrar 5 milhões com uma margem gigantesca por um negócio que você me entregaria por 100 mil, mas talvez você me cobrou 100 mil, um negócio que vale 400, a gente vai tentar chegar nos 300 ali, pelo menos. O que mais, Mal, que você vê de Você falou duas gestão, coisas importantes aí, Hugo. Você falou duas coisas importantes que aí a gente consegue ligar com outras, que uma é tempo de qualidade, não é só a documentação em si, mas ter tempo de qualidade para olhar para o projeto, isso ele tendo iniciado antes de começar, e entender quais são os principais pontos. Então, quais são as coisas mais importantes do projeto? Porque se você identifica as coisas mais importantes, é melhor você entregar as coisas mais importantes do que você entregar um projeto pela metade. Pelo menos com as coisas mais importantes, aquele projeto talvez ele conseguiria funcionar, ele conseguiria ganhar dinheiro de alguma forma. E outro ponto também, só para fechar com esse pré-projeto, não é raro a gente fazer esse processo de descoberta e o cliente olhar e falar, caramba, isso é muito mais do que eu pensei que ia gastar, ou é muito mais complexo do que eu achei que ia ser, ou, nossa, durante esse processo de descoberta vocês viram outra solução que está fazendo exatamente o que eu faria. Então é um pouco antinatural, porque a gente fala para o cliente, olha, antes de você me pagar, deixa eu ver quais são os possíveis problemas que podem acontecer aqui, que pode gerar um grande, enfim, infortúnio lá na frente, resolver isso logo no começo, porque o projeto, ele começando bem, ele tende a caminhar bem, ser entregue bem até o final. Boa, certo? Boa. Cara, assim, uma vez que a gente entende que, assim, é óbvio que uma má gestão de projeto vai acontecer no fim do dia, você vai ter prejuízo e seu cliente vai receber um negócio muito atrasado, se é que ele vai receber. E isso é uma coisa assim, primeiro valor da Nano é lealdade. Então, uma coisa que a gente toma muito cuidado é de vender certo para vender sempre. Porque se eu começo a vender errado, se eu entrego as coisas mal feitas, a tendência é que o cliente não feche mais comigo. E assim, a gente sabe que eu tenho sucesso de verdade quando o meu cliente tem sucesso. Então, numa software house, como que a gente consegue prosperar? Não é tendo cada dia um cliente novo, mas é tendo poucos clientes com projetos que têm um escopo que ele tende a ser maior com o tempo, ele vai evoluindo, e aí uma vez que eu tenho mais qualidade no relacionamento, um relacionamento mais estreito com o cliente, o time entende as demandas do cliente, a tendência é que você vai pegando novas demandas. E aí, caminhando aqui para o nosso tópico principal, que é como fazer uma boa gestão de projeto, uma das coisas que a gente fez aqui, Mal, foi a criação de um processo macro. Então, a gente trouxe consultoria e foi tentando desenhar um grande processo dividido por áreas. Isso já nos ajudou a criar playbooks, usar ferramentas que mais tarde a gente vai falar disso. Mas teve um ponto que eu acho que foi um game change nosso, que foi mapear a jornada do dev. Então, hoje, como você é dev e gerencia um bom time, explica para a gente um pouco aí como que foi idealizar isso e que lição que você consegue trazer disso para a gente. Claro, claro. Uma coisa que fez total diferença aqui para os projetos na empresa foi a gente conseguir entender por onde que as demandas elas passam, qual que é o processo, ou quais são as etapas que toda demanda ou a maior parte delas, elas passam. Então a gente foi identificando, a gente não inventou nada, a gente olhou para o nosso processo e foi mapeando o que estava acontecendo, porque existia um processo, as coisas eram entregues, só que quando você tem um processo, você consegue cadenizar, ter uma certa cadência das coisas, você consegue padronizar, você evita de hora você entrega, hora entrega com qualidade, hora com pouca qualidade. Então o processo ele ajuda a você ter uma certa constância. E no nosso processo a gente identificou que ele é dividido em duas partes. Tem uma parte que chama o upstream, né, que é a parte de descoberta ali, documentação da demanda, e depois a parte de execução. Então, todo projeto, quando ele entra aqui para dentro da empresa,
A gente tem um kickoff com o cliente, então a gente tem um alinhamento com todo o time envolvido para repassar quais são os principais pontos do projeto, as principais funcionalidades. Depois disso, a gente explode isso em entregas, então existe lá o todo do projeto. E aí esse todo do projeto vai levar, por exemplo, 10 meses. E esse é um exemplo que cada entrega ela cabe dentro de um mês. Então teriam 10 entregas e cada entrega ela tem um objetivo específico. E cada entrega ela passa por uma etapa. Cada entrega e cada tarefa, né? Tem a etapa de descoberta, que é, beleza, eu tenho uma funcionalidade, por exemplo, que é cadastro de cliente. Cara, cadastro de cliente é muito amplo, é muito vago. O que vai ter nesse cadastro? Quais são os campos? Vai ter que, quando eu colocar o CEP, consultar de uma API de CEP, trazer o endereço completo ou vai digitar o endereço inteiro? Esse cadastro do cliente, ele vai funcionar só no painel administrativo ou vai ter um portal que o cliente faz um pré-cadastro, cai no painel administrativo e vida que segue? Então, todas essas dúvidas, né, que para quem é da área, quando fala numa funcionalidade, ela já começa a vir borbulhando na cabeça, é nessa etapa de descoberta que a gente busca resolver as principais. Claro, não existe uma bala de prata, a gente não vai resolver tudo, mas as principais a gente tenta resolver nessa etapa de descoberta. Por que nessa etapa de descoberta? É melhor eu descobrir um problema, eu entender que eu tenho um problema, uma dependência externa, antes de começar uma tarefa, que ainda é barato, não tem ninguém trabalhando nela, do que depois que alguém está trabalhando. Nesse exemplo de cadastro de cliente, eu tenho uma integração com uma API do Correios, que eu digito o CEP, carrega o endereço da pessoa. E eu não tenho acesso à API do Correios, ou essa API do Correios ela é paga, ou o cliente ele não... Enfim, N motivos. Se eu descubro isso enquanto eu estou executando, eu não vou conseguir finalizar aquela tarefa, não vou conseguir finalizar aquela demanda. Então isso acaba sendo custoso, porque o time anda, para, e nunca consegue finalizar. Aqui na empresa a gente usa um mantra que é: comece a terminar e pare de começar. É melhor você terminar as coisas que você começa, melhor você pegar de 10 coisas que você tem para fazer, você pegar 5 e começar e terminar elas, do que você ter 10 que estão pela metade, porque essas 10 ainda faltam coisas, elas não são usáveis ainda. E depois dessa etapa de descoberta, que a gente define ali as principais problemas ou impedimentos que pode ter na tarefa, tem uma etapa de planejamento, que a gente define, uma vez que eu sei ali agora o escopo do que eu preciso fazer, quando que é uma data estimada, e uma coisa que é importante aqui: estimativa de data é diferente de previsão de data. A gente já tentou lá atrás falar, putz, isso daqui eu vou entregar dia 4 de janeiro às 4h54. Tipo, isso é irreal. Não funciona desse jeito. A gente trabalha com a mente, a gente é da área do conhecimento, então as coisas variam. Então, estimativa, uma ordem de grandeza de, putz, eu acho que isso vai levar mais ou menos 2 semanas, mais ou menos um mês, mais ou menos 15 dias. E dentro desse período acontece esse processo de descobre, planeja e depois começa a desenvolver. Depois tem a etapa de próximas, que é, eu sei o que eu preciso fazer, sei quando e quem que vai fazer, e tem essa etapa de próximas, que é a tarefa ela está pronta para começar. Então o time olha para essa etapa, pensa num fluxo, né, numa linha horizontal com várias etapas. Então, quando o time olha nessa parte de próximas, as tarefas que estão ali, elas podem começar. Então, a gente consegue ter uma fila de demandas para as pessoas. Pessoas olham e falam, putz, tem essa funcionalidade, está no próximas? Já foi resolvido se ela tem algum problema ou não? Já foi combinado data com o cliente? É só pegar e trabalhar nela. Legal. E depois... Vai lá. Claro, vai lá. Não, pode ter um comentário aí? Aqui o que eu ia trazer é sobre a jornada do dev, para a gente depois dividir entre antes de fechar o projeto, durante o projeto acontecendo e depois que a demanda sai. Então, você está trazendo aqui para a gente algo que acontece depois que eu fechei e no momento dela estar sendo executada. Então, você falou, ó, exato, explode as entregas, faz uma descoberta de cada entrega, depois planeja, e aí dentro do Kanban, no caso, né, você falou, ó, pensa numa linha horizontal com várias colunas, existe o time para pegar a execução. E aí, como que funciona até chegar lá no publicado? E aí tem essa etapa de descoberta que passou, e aí são as etapas de execução. Então, eu vou ter o fazendo, que é quando o time está executando aquela demanda, e aí a gente consegue ter uma visualização de quais demandas estão sendo executadas, de quais clientes e quem que é a pessoa que está trabalhando naquilo, quem que é o time que está trabalhando naquilo. Depois tem alguns status ali, algumas etapas, se a tarefa ela pausou por algum motivo, que teve alguma outra prioridade, se ela foi bloqueada, que às vezes tem alguma dependência externa. E depois tem mais três etapas que são bem importantes aqui para a empresa e para o nosso tipo de produto, que é uma etapa de revisão.
Então, toda demanda, ela passa por uma revisão interna antes de ela ser enviada para o cliente, antes dela ser colocada em produção, né, no ambiente final, oficial, que os clientes vão estar usando, passa por uma revisão interna. Depois, passa por um processo de revisão do cliente, porque muitas vezes a gente tem um olhar de funcionalidade para deixar da melhor experiência possível, mas o cliente ele conhece do negócio. Então, quando ele revisa e ele não precisa se preocupar com bug, se está funcionando, não está funcionando, se está igual ao design, não está igual ao design, se tem um texto errado ou não, porque isso passou por uma revisão interna, o cliente ele consegue olhar e se preocupar com o negócio, do tipo, putz, será que se a gente colocar, de repente, um selo de qualidade aqui, que eu tenho um parceiro, será que isso não pode aumentar a nossa conversão? Então, a gente tem esse cuidado antes de ter esse processo de qualidade interna para depois o cliente ele olhar e basicamente o cliente dá um ok, ou se ele quer mudar uma coisa ou outra, ele não vai pegar, putz, eu cliquei no botão e não está funcionando, ele vai pegar realmente coisas ali de negócio que vai levar um plus ali para a entrega dele. E depois do cliente dar ok, aí isso daí vai para a produção, que é no ambiente final, onde o cliente final vai estar usando. Então, esse processo que eu falei aqui é o processo depois que tem um projeto já rodando aqui na empresa, o time já está trabalhando aqui, e é mais ou menos isso que funciona. Aqui na empresa, o Hugo ele comentou sobre Kanban, a gente usa um híbrido de Kanban com Scrum. Então, não existe uma bala de prata, uma metodologia que vá resolver todos os problemas de todos os projetos, de todos os clientes, com todas as empresas, isso não existe. Então, cada empresa ela precisa entender qual que é o teu contexto, qual que é o tipo de produto que ela entrega, quem que é o time, qual que é a cultura, e olhar para as metodologias, para os frameworks que existem no mercado e adaptar isso para o cenário que ela funciona. Então, o cenário que a gente tem na empresa é esse híbrido de Kanban com Scrum. Alguns clientes até têm mais interesse, gostam de acompanhar um pouco mais ali, ter alguma visualização para eles, e outros não, outros preferem mais, mostra a funcionalidade rodando ali, e tá tudo bem, a gente adapta o nosso para cada cliente também. Cara, legal. Eu vou Certo? fazer um negócio diferente aqui, ó, que eu não fiz ainda em outros podcasts. Tomara que dê certo. Quem tiver no áudio, perdão. Esse aqui eu te indico aí lá para o YouTube. Eu queria mostrar na prática, ó, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui, a gente está no Lucid Chart. Isso aqui é o nosso processo. Então, deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó. A gente tem desde como é o atendimento, quando chega uma solicitação, se já é cliente, se não é, como é que acontece. Então tem lá a qualificação, orçamento, aí o atendimento de análise de fit. Depois, se fechou, tem a parte da negociação, depois eu tenho um onboarding administrativo, deixa eu dar um zoom out. E aí, daqui eu venho um onboarding técnico, desse onboarding técnico eu venho para onde? Para a parte de discovery, então o ciclo de wireframes e coisa e tal. Depois a parte do ciclo de criação de design, aí desenvolvimento, aí no desenvolvimento tem mais um mundo aqui. Isso aqui deu um trabalho, nossa senhora, foram um mês, se não anos, para chegar no nível que está hoje. Mas é só para terem uma ideia de que assim, ó, não é fácil, não é rápido, mas dá para fazer. É questão de você ter um time que gosta de processo. Se não gostar, faz gostar, né? Mas alguém tem que sentar para fazer, e é cada área. Aí existe, a gente não chegou dessa forma, não chegou desse tamanho. Qual foi a sacada que a gente teve? Foi fazer um caminho feliz. Eu não consigo tirar esse negócio? Consigo. Foi um caminho feliz que fica um pouco mais tranquilo da gente ver aqui, ó. Então, para vocês terem uma ideia, ó, eu tenho uma parte comercial. Isso aqui, a empresa toda, ela tem que ter. Então, a gente faz workshop para explicar para a empresa como que as coisas funcionam e tal. Mas aqui, ó, só para ter uma ideia, eu tenho uma parte comercial, depois administrativo, depois uma parte de customer success, aí eu vou, ou atendimento, né, no caso. Aí depois eu vou para o time de gestão de projetos, tenho lá o ciclo de desenvolvimento, depois volta para o CS, em teoria, ao fim, que aí o ciclo volta. E aí o ponto que eu queria trazer aqui para a gente comentar, Mal, é esse cara aqui, ó, que eu acho que é o... Quando a gente identificou ele, ficou mais fácil, porque assim, a gente queria pegar mais projetos, mas a gente via que quanto mais projeto a gente pega, mais dá trabalho para o sênior, e aí você fala, velho, eu vou ficar louco, né? Assim, os tech lead tem tempo limite para trabalhar e tal. E aí a gente foi identificando aqui, pessoal, que quando um cliente chega, eu tenho desde a fase comercial, depois a fase de descoberta, aí aqui que o Mal tinha colocado
explodir os entregáveis. Depois que eu Uhum. explodo os entregáveis, aí eu tenho planejamento, que são as sprints e as tarefas, e a gente até colocou aqui o software que a gente utiliza para já facilitar. Cleanboard, está virando o finado Cleanboard, a gente colocou tudo no ClickUp. E aí, aquele ponto que o Mal estava comentando é exatamente esse ciclo base de produção, onde o cara desenvolve, depois vai para a revisão, que a gente chama de homologação, e aí a gente dá o feedback para o cliente, o projeto fica aqui nesse ciclo, rodando as entregas, supondo um projeto de 10 meses que ele tinha dado o exemplo, começa no dia 1, cada mês eu vou rodando uma entrega, e aí depois eu tenho deploy e produção. Mal, me conta um pouco de como que você sente para o time, como que é para você a gente ter chegado nesse nível de identificar a jornada. Depois a gente acabou em alguma reunião definindo que a gente também avaliaria o time por aqui, que nem sempre foi por aqui. Fala um pouco, discorre um pouco desse cara pra gente aqui, por favor. Claro, claro. Cara, é libertador quando você consegue olhar para a tua operação, consegue identificar um padrão, que é um padrão que funciona, documenta isso, e aí entra um negócio que eu acho que ele é o pano de fundo ou deveria ser, né, o pano de fundo da operação de toda empresa, que é o clássico PDCA, que é quando você planeja, executa, checa e age. Isso daí foi o que a gente documentou. A gente olhou e falou, essa é a jornada, é o caminho feliz. Então quer dizer que se eu colocar isso num fluxo, amanhã esse negócio está funcionando, está tudo rodando sem nenhum atrito? Errado. Então é o tempo inteiro a gente olhando para isso como a base, e nesse ciclo, por exemplo, de operação, de desenvolvimento, como que a gente consegue melhorar um pouco essa área? Como que a gente consegue fazer um pouquinho mais rápido, um pouquinho melhor, um pouquinho com mais de qualidade, trazendo o cliente um pouquinho mais para o contexto do projeto, a mesma coisa com revisão, com discovery. Então, olhar para esse processo e ter uma mentalidade de o tempo todo como que eu faço isso funcionar com menos atrito, de forma mais suave, eu consigo entregar mais valor para o cliente, eu consigo mostrar mais o valor para o cliente, porque para empresas como a nossa, de desenvolvimento de software, uma coisa que a gente tem que ter atenção sempre é colocar o cliente no contexto do projeto. O cliente ele tem que estar acompanhando a evolução, ele tem que estar vendo o negócio acontecendo, ele tem que estar opinando, ele tem que estar vendo o valor, porque projetos na nossa área, pelo menos ele vai demorar aí de 6 meses a 1 ano. Então, se eu começo o projeto lá no começo, falando, beleza, cliente, apertamos a mão, assinamos o contrato, é isso daqui que você quer, e eu volto lá depois de 12 meses para entregar o resultado final, a chance do cliente ele já ter mudado o mercado, dele ter mudado de ideia, dele querer ter mudado o próprio produto, a própria coisa que ele planejou, é muito grande. Então, esse processo que ele funciona, né, como uma jornada, é uma jornada que ela acontece várias vezes ali durante o projeto. O comercial, que é a primeira caixinha ali, depois do cliente, ele não é um comercial que ele falou no primeiro dia e vai falar no último dia. Ele fala, a gente tem grupo no WhatsApp junto com o cliente, o time que está envolvido no projeto, o comercial, a pessoa que vendeu o projeto ali para o cliente está nesse grupo. Então, a gente busca ter essa proximidade para conseguir mostrar esse valor para o cliente, essa parte de discovery, envolver o cliente, envolver o time. Então, antes de começar o projeto, o cliente ele tem minimamente um rascunho, um protótipo de como que as coisas vão funcionar, e essa cabeça de melhoria contínua, assim, eu diria, né, que é de excelência, que é um valor da empresa, mas não excelência por excelência de, nossa, eu vou fazer melhor porque tem que ser melhor. Não. O que dá para eu fazer melhor? E às vezes o fazer melhor é você manter o padrão de qualidade que tá, porque senão você vai entrar num ciclo, e isso é muito comum para gestores de projetos, que é o tempo inteiro quer melhorar. Então, às vezes tem coisas que tá boa e tá querendo melhorar, e tem coisas que tá ruim, que ela tá meio abandonada ali. Quantas vezes isso aconteceu de eu chegar, às vezes, para mostrar uma melhoria pro Google, mas, mal, e esse outro negócio aqui que tá sangrando mais, e aí? E eu, É muito mais não tava gostoso olhando. melhorar o que já tá bom, né? Exato. Mexer no que tá ruim que é difícil. E com o projeto é um negócio muito sensível, porque a gente está lidando com expectativa. É diferente, por exemplo, de uma casa, que a arquiteta ela consegue projetar exatamente como a casa vai ser, consegue virar de todos os ângulos, consegue fazer simulação, consegue simular toda a parte elétrica, a parte hidráulica, pôr do sol, e o engenheiro vai e a construtora vai construir exatamente aquela casa que o cliente viu como que ia ser antes. Com o projeto, a gente gerencia muito questão de expectativa.
Porque o cliente ele não chega para a gente falando, olha, eu quero um sistema que ele vai ser um CRM com esses módulos, esses campos, essa integração. Não, ele chega com uma dor de eu preciso aumentar minhas vendas. Ou eu tenho uma base de clientes, eu preciso conseguir entregar um produto para elas. Quero que elas estudem mais comigo, por exemplo. Então, o nosso papel, né, na gestão de projetos é muitas vezes gerenciar essa expectativa, trazendo o cliente para o contexto do projeto e trabalhar com priorização. Então, o projeto é muito disso, gerenciar a expectativa e priorizar. E tem um ponto aí que é muito importante na parte de priorização, que acho que não é tão falado, que é você tomar decisão com um ambiente incerto. Então, você não tem todas as informações, mas você precisa tomar uma decisão naquele momento. Então, a priorização, ela ajuda a tomar decisões sobre coisas importantes, e é como o Hugo falou, às vezes é mais fácil melhorar o que já tá bom do que arrumar o que tá ruim, e em projetos tem que tomar uma decisão que às vezes dói, vai ser mais difícil, mas se ela não for tomada agora, ela vai piorar depois. Eu ouvi outro dia que é melhor você lutar com o leão enquanto ele tá pequenininho, do que depois que ele tá grande e aí ele já quer te pegar. Então, o projeto tem que ter esse cuidado de viu que tem algo que vai, ou tem o potencial de ser um problema, é um leãozinho que vai crescer, não espere esse negócio passar, jogar lá para o final, tenta envolver o cliente, o time o quanto antes, troca ideia, vê formas de resolver aquele problema o quanto antes, que vai ajudar o projeto ele não degringolar, né? O projeto, ele, por ser esse lance de expectativa, se ele não tem ali uma boa gestão, ele vai degringolando, e aí coisas que são pequenas, né? Problemas que em teoria seriam pequenos, mas por ter tantos problemas pequenos, eles acabam se tornando grandes, e aí o cliente perde tesão, o time perde tesão, e o projeto ele vai perdendo tesão aí, que a gente não pode deixar isso acontecer. Aqui uma coisa que eu acho importante a gente consolidar nessa imagem que eu estou projetando, que é a jornada do Dev, é que o principal motivador que fez a gente construir, mapear dessa forma, foi para que o time de desenvolvimento, e até de design também, mas principalmente de desenvolvimento, tenha noção de aonde que a gente precisa deles. Onde que um desenvolvedor, numa software house ou numa startup, no caso, ele vai estar envolvido. Então, ele vai estar envolvido desde a lida com o cliente. Quando tiver no comercial, possivelmente o comercial, se ele não for técnico, ele vai precisar de um programador para ajudar ele a ver as coisas. Na hora de fazer o discovery, descrever a jornada, desenhar os fluxogramas, fazer os rascunhos das telas, você também precisa de desenvolvedor. Quando você vai fazer os entregáveis, um projeto de 10 meses, ele não é óbvio que dá para dividir em 10. Então, alguém tem que ter noção de ver, tá, então você quer um marketplace, então eu tenho que ter gateway de pagamento com split payment, aí eu vou ter que ter área do cliente, aí eu tenho que ter um login social, e aí eu tenho que ter cálculo de frete, gestão de estoque, então tem um painel administrativo. Se é um marketplace, tem também um painel do parceiro que vê. Aí eu tenho um painel administrativo que tem dashboard. Então, ter consciência desse todo, o cara tem que ser cada vez mais sênior, tech lead, ter mais experiência. E esse quadro a gente criou principalmente para que o time tenha noção do tanto que ele tem para crescer. Às vezes, as empresas falam assim, ó, aqui tem junior, pleno, sênior, tem programa de estágio, tem trainee. Tá, mas até que ponto é a responsa de um júnior? O júnior só fica, muitas vezes, esse aqui, ó, esse dev code tracking aqui em vermelho, tá em vermelho para que a gente realmente chame atenção que assim, ó, às vezes dev acha que ele só vai ficar aqui. Esse cara não vai crescer. Ele não vai virar sênior. Ele pode até ser sênior de uma linguagem tal, como a gente já viu, já teve aqui na empresa, uma pessoa boa demais numa linguagem X, numa tecnologia Y. Agora, um desenvolvedor que vai ser essencial em qualquer área, seja numa startup, seja numa software house, seja num departamento de TI de uma grande empresa, é que ele tem consciência de que ele precisa estar em contato com o cliente lá na ponta, com o time de ideação que está desenhando as telas e os fluxos, com o time de gestor que precisa de um dev para falar quanto tempo você acha que vai mais ou menos isso, tanto na explosão de entregáveis quanto no planejamento, na definição das sprints. E aí, para dar feedback para cliente, tem dev que às vezes acha que é assim, eu vou fazer aqui as coisas, aí eu vou trazer no meu Kanbanzinho aqui para deixar lá revisão e deixa eu ver outras coisas. E não,
muitas vezes ele tem que revisar com alguém, puxar alguém do que achar que alguém vai fazer e revisar dos outros, e depois publicar, dar feedback para o cliente, fazer deploy, dar suporte, saber conversar com o cliente, responder e-mail, coisa assim. Então, eu fiz questão de trazer essa tela, porque às vezes ela é uma caixa preta que algumas empresas têm de como é que se gerencia, e um dos pulos do gato que a gente teve foi desenhar o processo geral da empresa e depois trazer algo exclusivo no dev. E aqui embaixo também tem jornada de design, jornada de comercial, porque aí depois a gente viu que cada assim, um é um mundo. E a gente viu que é algo bom, né? É bom e dá para fazer. Bom, para a gente começar a partir, deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui, para a gente ir partindo para um fechamento aqui. Antes de mais nada, deixa aqui nos comentários, você que está acompanhando esse negócio até aqui, se você vê algum desafio aí dentro da empresa que você nunca conseguiu fazer funcionar. Então, dev que acha que só tem que escrever código, designer que acha que só tem que desenhar a tela, comercial que acha que não precisa saber de parte técnica, ou, eu vi no metodologiaságis.com.br, sei lá, é um link mais ou menos assim, como que funciona o Scrum, e nós vamos colocar o Scrum do zero até o final. Vai ter milestone, vai ter daily, vai ter sprint backlog, vai ter retro, e vai tudo funcionar. Aí você chega e fala assim, tá bom, mas você tem 10 projetos tocando e cada um tá numa fase. Como que você vai implementar tudo? Como que toda sexta você vai fazer retro se não é toda sexta que você está entregando o projeto? Exato. Sabe? E aí, Mal, para a gente partir então, a gente separou aqui 3 grandes pilares, e para a gente escorrer rapidinho, metodologia, rituais e ferramentas. Então, o que vem na sua cabeça quando a gente fala de metodologia? O que você julga que a gente usa aqui na empresa? Tá, metodologia, que é a forma como você entrega algo, né? Que você entrega um valor, alguma coisa. Acho que o conselho que eu tenho é estude sobre o máximo que você puder, seja um poliglota de metodologias e vá adaptando elas para o contexto da tua empresa. Como o Hugo falou, um erro é você olhar lá o guia do Scrum, chegar na segunda-feira na empresa e falar, olha, a partir de hoje vai ser Scrum, fulano é Scrum Master, você é não sei quem, a gente vai fazer aqui uma reunião em pé de 15 minutos que vai chamar de... Tipo, não existe isso. Assim, existiu, muitas empresas tentaram e elas não tiveram sucesso com isso. Por quê? Mudanças que ela causam uma quebra elas inclusive, a Nano há algum tempo que achava que ia pegar uma metodologia e... Até a gente ir num curso de Scrum na Dextra, se não me engano, contar o nosso contexto e a instrutora olhar e falar, não funciona assim para vocês. Esse é seu desafio, como você vai fazer isso Esse funcionar? É o seu desafio, exato. Que o contexto era, o Scrum ele funciona muito bem quando você tem um único time, um único produto, o time ele tem uma certa maturidade e tem ali um PO para conseguir gerenciar, né, esse time, essas demandas. Mas agora, o contexto da maioria das empresas você tem mais de um projeto acontecendo ao mesmo tempo, você tem um time que ele está dividido, ele não está trabalhando necessariamente só em um projeto, e aí conseguir equilibrar isso, conseguir usar o Scrum lá no By the Book nesse cenário não funciona muito bem. Por isso, quando você olha para outras metodologias, né, você vai para Kanban, XP, enfim, Waterfall, você vai para outros contextos, volta, olha para a empresa e fala, tá, qual que é uma pequena mudança que eu posso fazer hoje? Então, a gente baseou hoje, nossa gestão ela chegou no nível que está baseado em baby steps. Foram pequenos passos que foram dando. Então, entender onde que estava doendo e onde que a gente queria chegar e dar pequenos passos para ir conseguindo melhorar. E, no fim das contas, virou uma metodologia Nano Incube, digamos assim, que ela é um pedaço que funciona de cada uma delas para um contexto que funciona para Nano. Cara, eu acho que é mais uma fusão, aquela fusão do Dragon Ball, que sai um negócio bonito no final, entende? Sim, Frankenstein, às vezes ele não tem uma aparência bonita. Mas legal, aqui só para aterrissar então, gente, basicamente a gente usa muito de Scrum, muito de Kanban, muito do conceito de Lean Startup, às vezes um cascatão velho de guerra, porque tem coisas que é um depois do outro, mas muito pouco dentro de uma fase. Então tem até alguns que chamam de Scrumban, que é a maneira como a gente gerencia.
conhecidamente no mercado Scrum, e de pano de fundo é um PDCA, que é a mente, a mentalidade de planejar o que tem que ser feito, agir, Fazer, checar, fazer, exato. Então, ter essa corrigir. mentalidade, né, de mudanças evolutivas fez muito bem para a Nano e faz muito bem até hoje, consegue ter uma gestão saudável e a gente olha e fala, tá, é perfeita a nossa gestão? Não, não é, mas a gente tem consciência de onde tem que melhorar e vai dando passos para melhorar. Toda semana a gente faz uma melhoria aqui na empresa e a gente olha, chega no final do ano, olha para o começo e fala, caramba, ou tanto que a gente conseguiu Mandou. evoluir nisso, sabe? Outro ponto aqui seriam os rituais. Então, a gente sempre foi a Uhum, favor de ter rituais, alguns um pouco mais filosóficos, de cultura, uhum, outros um pouco mais by the book. uhum, No Scrum, por exemplo, ele fala muito sobre a daily, né? Uma reunião de até 15 minutos em pé com o time envolvido no projeto, onde você fala o que você está fazendo, se você precisa de alguma coisa, o que você fez uhum. ontem, o que você vai fazer hoje e algum impeditivo. E aí a gente Sim. foi adaptando e tal. Então, traz para mim, Mal, alguns rituais que você vê. Não precisa se limitar somente à gestão de Uhum, projetos, uhum, mas à claro. gestão geral do negócio. Claro, claro. A gente tem vários rituais aqui na empresa. A gente tem, como falou, a parte de daily. A nossa daily ela é um formato um pouco diferente, mas todo dia de manhã tem um momento que o time ele consegue ter uma interação, rola um compartilhamento. Toda segunda-feira a gente tem um alinhamento de dev, que a gente repassa as principais demandas do time, que está planejado para a semana, se está precisando de alguma ajuda, se tem algum impedimento ali, rola também. A gente tem um ritual que é o destaque do mês. Então, todo mês rola uma votação aqui na empresa, onde o próprio time vota em outra pessoa e fala o motivo, por que, que ela merece um destaque ali naquele mês. A gente tem workshops que a gente incentiva o próprio time a compartilhar conhecimento. E não só conhecimento técnico, acho que aí está um ponto importante que ajuda muito com a cultura da empresa. Trazer workshops de coisas que são úteis para ela. Então a gente já teve workshop aqui sobre sono, sobre escrever boas mensagens, escrever melhor, sobre meditação, comunicação, finanças. Já teve workshop de, meu Deus do céu. A gente tem um diretório de workshop lá que, se não tiver com 100 workshop lá, deve estar beirando isso daí. Legal. Que mais? A gente Me tem um ajuda que aí. a gente chama errado, né? Que é o daily de sexta, que deveria ser o weekly, mas esse é algo que eu vejo que é legal, porque é uma maneira onde a gente centraliza num canal, que é o Discord, tudo que cada um fez durante a semana para ajudar o time de CS a compor os relatórios. A gente não gosta de chamar de relatório, a gente prefere chamar de feedback, Feedback. Uhum. que a gente envia para os clientes, para os stakeholders dos projetos. Uhum. E aí? Acho que aqui no próprio, a gente usa o Discord como ferramenta de comunicação, a gente tem um time que parte é físico e parte é remoto. Então a gente tem salas aqui no Discord que é para a galera trabalhar num projeto, tem uma sala lá que é uma sala que a gente chama de corredor. Então é como se fosse um cafezinho lá, que a pessoa fica lá, ela pode estar aberto ali para trocar uma ideia, então é uma dinâmica que a gente traz para a empresa também. A gente tem outro ritual que é feedback positivo, então toda semana a gente incentiva aí, pelo menos escolher umas 3 pessoas do time que você observou que ela fez alguma coisa ali que ou teve uma melhoria profissional, uma melhoria pessoal, vai lá, manda um feedback para ela. A gente tem um sistema, uma ferramenta que faz isso, ela recebe uma mensagem, fica guardado lá para ela poder ver depois, então é um negócio bem legal. A gente foi trazendo várias dinâmicas que ou ajudem a melhorar nossa produtividade ou ajudem a energizar o time de alguma forma, né? Bom Porque como a demais. gente trabalha com a cabeça, é como se a gente começa a semana com a bateria alta, vai resolvendo um monte de problema durante a semana, vai gastando essa bateria, e aí chega no final da semana a gente busca ter alguma dinâmica para dar uma reenergizada e não deixar essa bateria chegar no zero. Cara, e assim, ferramentas, o que que você consegue lembrar aí pra você trazer, falar, bate pronto assim, olha, para isso a gente usa tal, para isso a gente usa tal, para isso a gente usa tal. Mano, duas que, assim, não vivo sem, assim, me tira a cadeira, mas não me tira essas ferramentas, que é o ClickUp. O ClickUp é onde a gente gerencia todos os nossos projetos, todas as tarefas, todas as entregas, parte de relatório, traqueamento de tempo, tudo isso está no ClickUp. Então, a operação da empresa para saber no que as pessoas estão trabalhando, o que foi feito, o que está planejado, tudo isso é o ClickUp. É uma puta de uma Legal. ferramenta, a gente começou a usar ela tem uns
uns 3 anos, eu acho, 2 para 3 anos. A gente pegou ela na versão 1.0 ainda, pegou ali na planta. E foi um negócio que a gente olhou na hora que viu a visão dos caras de serem a melhor ferramenta de produtividade do mundo. Então, não é uma ferramenta de gestão de tarefas, não é uma ferramenta de gestão de projetos, não é uma ferramenta de produtividade. A gente olhou e falou, puta, a gente quer ser os caras mais produtivos do mundo também. Então, esse negócio aí é com a gente. E aí, pegamos o ClickUp. Ele tem lá uma parte... Notion. Notion. Toda a parte documental da empresa, de onde que tá, por exemplo... A gente fala que a gente tem as entregas, onde fica a documentação das entregas? Notion. Onde que tá o código de cultura da empresa? Notion. Onde que tá alinhamentos de ON? Notion. Tudo que é documental, alguma coisa, reunião que a gente tem com o cliente, reunião que a gente tem com o time, tudo isso fica no Notion. Sem contar que é minha ferramenta de gestão pessoal, que eu uso ela todo dia, apaixonado. Os playbooks de cada departamento, as atas de reunião. Ontem foi domingo? Ontem. Eu estava em reunião, porque de domingo a gente faz reunião. Foi 2 horas de reunião com um parceiro para o Caule. E aí, a hora que terminou, o cara falou assim, viu? Tem como você me compartilhar comigo esse Notion seu? E aí eu comentei com ele, cara, todo mundo quer meus Notion, velho, porque eu fico digitando aqui, tomando nota das coisas. Mas realmente, ClickUp, beleza, gestão de projetos e tarefas, Notion para gestão do conhecimento da empresa. Vou adicionar aqui também Discord. Exatamente. O que a gente faz lá no Discord? O que a gente resolve lá? Cara, é a nossa empresa virtual hoje. É o nosso ponto de encontro virtual da empresa. Então, é onde a gente tem... Lá, o Discord, a gente tem uma organização de salas. Então, existem algumas salas que são abertas, algumas salas que elas são de projetos, e tem canais que são canais de texto. Então, a ideia é, pô, tô trabalhando num projeto de um cliente. Existe essa sala lá no Discord, eu entro na sala, começo a trabalhar. Se tem alguma outra pessoa que também está trabalhando naquele projeto, naquele momento, ela entra lá, a gente fica com o microfone aberto, vai conversando. Então, por ter essa dinâmica de você entrar numa sala, ficar com o microfone aberto e poder falar, é muito parecido com o físico. De alguém chegou aqui na sala, sentou aqui do lado, começou a trabalhar comigo e está conversando. Então, o Discord é o nosso ponto de encontro virtual. E tem também alguns canais de texto que ajudam muito, que é, por exemplo, tem um canal geral. Qualquer aviso que precisa ser para todo mundo, vai cair um texto lá no canal geral, a galera reage que está vendo. Canal de ausência também. A pessoa, putz, precisou ir no dentista, precisou buscar o filho na escola, precisou se ausentar um tempo, por estar no virtual, a gente às vezes não sabe se a pessoa está online naquele momento que precisa falar com ela, então esse canal de ausência, bateu o olho lá, a pessoa saiu, beleza, então não dá para falar com ela agora. Então o Discord ele ajuda muito, muito nisso, e todas as nossas reuniões, assim, que precisa falar com o time, com a empresa toda, elas rolam aqui na empresa, mas tem um Discord aberto ali para quem está remoto conseguir ver também. Legal, eu vou adicionar mais algumas aqui, ó, só para quem quer gerenciar mais algumas coisas. Então, o Authentic é a plataforma que a gente usa para assinatura de documentos, contratos, etc. O Google Workplace é o que salva a gente, o Google Drive, no caso, para armazenar arquivos, e aí a gente tem o Docs, Sheets e os Slides, que é o Office da vida, e o Google Meet, que é o que a gente manda link para cliente. A gente antes utilizava o Zoom, o Teams, a gente só usa o Teams quando o cliente manda, mas no geral, quando a gente que faz é o Meet. Esse desenho que eu mostrei aqui, Lucid Chart, é o que a gente usa. Para fazer mapas mentais, a gente usa o MindMeister e o XMind, são 2. E aí, para a gente partir finalmente aqui, tem muita plataforma, tem muita coisa, tem o Trello, que a gente acaba utilizando para acompanhar algumas coisas, e um dia foi o nosso gestor de projetos. E aí, para gestão de projetos, semelhante, que lembra ali, ou está no mesmo caminho do ClickUp, a gente tem o Monday, tem o Asana, tem o Basecamp. Para gestão de workflows aqui, às vezes a gente usa o Pipefy no processo que eu mostrei a parte administrativa. O nosso departamento administrativo usa o Pipefy para ver, aqui ficha cadastral do cliente, mandou o contrato, faz não sei o quê. Tem uma outra também, Hugo, o Freshdesk, que ele é uma ferramenta para chamados, então você consegue criar tickets lá. Geralmente o cliente reporta algum problema no WhatsApp, tem alguém do atendimento lá, vai, cria um ticket, o time trabalha depois. Legal, Freshdesk. Como eu nunca fiquei muito nessa parte de atendimento, eu não tenho tanto na cabeça dele, mas quem usa aqui na empresa fala, eu não vivo sem o Freshdesk mais não. Então, a gente tem um bônus que já a gente vai falar para quem chegou até aqui. E antes da gente ir para o bônus e chegar nos finalmente e mandar os recados, mas eu queria que você
deixasse aqui algumas dicas ou hacks para quem está à frente de gerenciar projetos, principalmente numa startup que tem, às vezes é um produto, mas ele tem um monte de subprojeto para fazer, ou para quem tem uma software house e precisa gerenciar muita coisa, falar com o cliente, falar com o usuário final, gerenciar o time. Quais são as top 3 dicas matadoras que você fala, cara, você vai rodar, vai rodar, vai rodar, e isso aqui vai estar presente na sua vida? O que você diria? Tá, acho que a primeira é não espera ter todas as informações para você tomar uma decisão. Acho que esse é um erro comum de acontecer, de esperar ter todas as informações, todos os cenários para aí sim decidir. Se for esperar isso, o tempo vai passar, o projeto já vai ter terminado, você está lá esperando tomar uma decisão. Legal. Outra é defina bem para o projeto qual que é o objetivo, qual que é o prazo e quais são os envolvidos, quem são as pessoas que estão trabalhando nesse projeto. Isso daí vai definir expectativa tanto para o cliente quanto para quem vai estar trabalhando desde o começo do projeto. Isso vai ajudar pra cacete para o time ou para as pessoas que vão estar trabalhando, para as pessoas que vão estar trabalhando, para o cliente não ficar perdido sobre, putz, será que já foi? Quando que vai ser? Então isso ajuda muito. Projeto geralmente é algo grande, né? Independente da área. Um mês é tempo pra caramba, então já é uma coisa grande. Então quebra entregas menores. Pega o projeto, não tenta fazer ele do começo ao fim de uma vez só. Quebra entregas de 2 a 4 semanas. O que você consegue entregar com começo, meio e fim dentro de 2 a 4 semanas? E mostra isso para o teu cliente. Porque isso vai ajudar muito ele te dar um feedback para saber se você está indo no caminho certo, se precisa mudar, se não é nada a ver daquilo que você estava fazendo no começo, é algo diferente, você vai aprender rápido e na próxima entrega você já consegue melhorar ou até ter corrigido isso daí. Usa um sistema, acho que a gente falou aqui um monte de ferramenta, então não tenta usar só um calendário, ou só na lousa, ou só no seu planner a gestão de um projeto. Usa uma ferramenta digital, compartilhada, porque aí você consegue ter mais gente trabalhando, você consegue ter formas de tirar algum tipo de métrica daquilo dali, e você tem uma forma que tem histórico. Porque depois, às vezes, você deixa numa lousa, que igual já foi há anos atrás aqui na empresa, você apagou, você perdeu aquele histórico. Então, usa uma ferramenta para isso. Então aqui a gente falou... tem mais... Eu pedi 3, o Mal tá dando mais. Vai eu ia falar... Gente. O bônus. O bônus. Que a principal, assim, para um projeto é tenha tempo de qualidade. O projeto, todo projeto, toda demanda, ela precisa de tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? É quando você para resolver aquele problema, você está resolvendo aquele problema. Você está pensando no melhor que dá para fazer naquele cenário. E não negligenciar isso. É do tipo, putz, preciso... quebrar entregas um projeto. Vou pegar e quebrar uma entrega por mês e tá ali as entregas. Não. Analisa, vê se faz sentido ser cada entrega um mês, ou não, às vezes vai ser mais, às vezes vai ser menos, entender quais são as prioridades, tentar trazer as coisas importantes para o começo do projeto. Então, ter tempo de qualidade é um negócio que fez muita diferença para a gente, tanto que naquele fluxo que o Hugo mostrou no começo, muitas vezes a gente até trafegava em todas aquelas caixinhas, mas não com tempo de qualidade. Às vezes até ajudava o comercial, mas era uma mensagem ali no Discord. Hoje não, a gente faz call junto com o cliente, a gente tem uma planilha que é uma planilha de priorização, que a gente estima em horas, tem cenário otimista, cenário pessimista. É um tempo que ele é gasto um pouco a mais, mas facilmente ele se torna um investimento no curto e médio prazo, porque você evita de fazer coisas erradas, que às vezes ia fazer você gastar 2, 3 vezes mais de tempo. Então, cara, legal cabeça, demais. Cara. E eu pensei só em mais uma dica bônus aqui, que é faça download do material que a gente vai disponibilizar. O Maurílio fez há um tempo um material de gestão de projetos aqui na empresa, um workshop. Ele vai dar uma revisadinha, ver se tem que colocar mais alguma coisa, mas a ideia é que seja um material sobre gestão de projetos, um kit low cost para gestão. Então, assim, ClickUp, às vezes, sei lá, $15 por usuário por mês. Mas tem opções mais baratas, talvez com uma plataforma não tão robusta, mas que vai resolver. Então, se você tem uma startup, ou se você tem uma software house que ainda está começando, está ali nos primeiros 5 anos, e
precisa gerenciar, sabe que muita coisa pode ser melhor, mas às vezes não sabe por onde começar, baixa esse material, o link vai estar na descrição. Eu estava pensando, não, eu acho que eu vou só falar ele aqui, para quem chegar no final ver isso, mas não, vou deixar o link da descrição lá no nosso blog de materiais Nano Academy. E aí, recados que eu gostaria de deixar. Então, a gente publicou na semana passada, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas semana passada a gente publicou um vídeo sobre como montar um veículo de comunicação nichado. Foi com o Alex Marral, da Visão Agro. Vai lá no nosso canal, deve estar um card por aqui, você acessa aí, foi um bate-papo bem legal. Curta esse vídeo, deixa aqui nos comentários se gostou, manda um salve pro Mal é carinhoso, amoroso, ele gosta. Ele recentemente foi promovido a pai da Júlia. Já fez 3 meses a Júlia, Mal? Fez 3 meses. 3 meses, meu Deus do céu, o tempo voa. Compartilha com quem você conhece que tem uma startup ou empresa que está prestando serviços digitais. Eu tenho certeza que esse episódio aqui do nosso podcast pode ajudar muito. Mal, palavras finais para a gente fechar aqui, por favor. Hugo, prazerzaço ter falado aí com você, cara. É um assunto que, como você falou, a gente tentou sintetizar aqui em mais ou menos 1 hora, mas facilmente daria para ser 5, 6, um dia falando disso, porque a gente aprendeu muito nos últimos anos. A gente aprendeu skin the game, aprendeu fazendo, aprendeu acertando, aprendeu errando. Então tem muito, muito conhecimento ainda que dá para a gente ir explorando aqui. Então, prazerzaço, espero gravar mais vezes com você aí. É isso aí, vamos para cima. Sem dúvida, valeu. Bom, e lembrando então que esse é um podcast oferecido pela Nanoincube, nossa boutique de software. Então, se você tem uma ideia de um projeto de inovação, você precisa de um time bom de TI para fazer a coisa acontecer, entra no nosso site, conversa com a gente, um executivo de contas vai te atender. E do Caule, a nossa startup do agro, um aplicativo que otimiza a vida do RH e ajuda a empresa a se comunicar com 100% do seu time. É um prazer ter você aqui. Espero que seja mais um de muitos podcasts que a gente esteja junto. Tamo junto. Abraço.